Fala galera, sejam bem-vindos ao Mega Dicas Bola. Bora para mais um vídeo. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo sobre posição atual, coordenadas absolutas, origem do usuário no Lightburn, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre fim de curso aí também. Então eu já peço aí para você se inscrever no canal e deixar aquele like, beleza? Dúvidas? Só entrar no nosso grupo do Telegram, Laser Brasil Livre. O link está na descrição do vídeo. Bora para o tutorial então, galera. Então vamos lá, galera. Vou falar sobre posição atual, origem do usuário e coordenadas absolutas, beleza? Primeiro, tá? Posição atual. O que significa isso, posição atual? Significa que o módulo ele vai fazer o trabalho de onde o módulo estiver parado, tá? A máquina vai fazer o trabalho de onde o módulo estiver parado, tá? Um exemplo, vou fazer um retângulo aqui e vou mandar a máquina fazer esse retângulo, tá? Notem que aqui, ó, onde apareceu esse pontinho verde, tá? É a indicação de onde o módulo está, tá? Se eu clicar aqui em início para ele fazer esse retângulo aqui, ele vai fazer o retângulo de onde ele estiver parado, independente de onde você colocar o retângulo aqui na grade de trabalho do Lightburn, tá? Se eu colocar ele aqui, ó, e colocar para fazer, ele vai fazer no mesmo, vai iniciar do mesmo local, porque está em posição atual, certo? Se eu movimentar a máquina aqui com a mão, ó, e colocar o início, ele vai fazer o retângulo da onde está parado, certo? Detalhe, tá? Tem um detalhe nisso aí, que é a seguinte questão: origem do trabalho, tá? Tão importante quanto qual opção está selecionada aqui, essa origem do trabalho é muito importante, tá? Aqui está canto inferior esquerdo, tá? Vai começar, isso significa que o trabalho ele vai começar do canto inferior esquerdo, posição atual, o módulo está aqui. Canto inferior esquerdo, ele vai fazer o retângulo dessa forma, tá? Ou seja, eu tenho que ter a consciência de que eu tenho que ter espaço físico aqui na máquina para ela fazer aquele retângulo lá no tamanho que ele tá? Então eu vou apertar aqui novamente no início para a máquina fazer. E eu tenho área suficiente para ela fazer esse retângulo, certo? Canto inferior esquerdo, tá? Se eu colocar aqui do meio, por exemplo, o que vai acontecer? O módulo, notem que o ponto verde já modificou. Por quê? Porque o módulo, a máquina sabe que o módulo ele vai partir do centro do seu vetor aqui, para aí sim começar o trabalho. Então eu tenho que ter a consciência de que lá na máquina eu tenho que ter espaço suficiente para baixo, para cima, para a esquerda e para a direita, tá? Dessa forma aqui, se eu colocar a origem de trabalho no centro. Vou dar um play aqui para vocês verem. Tá? Notem que o módulo ele saiu do meio, pulou para cá, e aí sim ele começou a fazer o nosso retângulo. Depois que ele finaliza, ele volta para o meio, tá? Dá aquela chicoteada, famosa chicoteada, tá? Para você eliminar essa chicoteada, é só você usar aqui, ó, origem do trabalho, canto inferior esquerdo. Vou dar o play. Ele vai fazer o nosso retângulo, belezinha? E vai parar ali suave, sem dar aquela chicoteada, ele vai estacionar aqui, beleza? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, no meio, e a minha máquina estiver dessa forma aqui, ó, quase colada aqui nesse perfil,
eu não vou ter área suficiente para baixo. Para a direita eu até tenho, para a esquerda eu tenho, para cima eu tenho, mas para baixo eu não tenho área. Então, se eu clicar, o que vai acontecer? Vai bater, certo? Porque o módulo ele vai sair daqui e vai querer pular para cá, para começar o trabalho. Então, eu não vou ter área suficiente. Vou apertar para vocês verem o que vai acontecer. Ó, a máquina, o sensor de fim de curso, ele salvou a máquina de não bater, tá? Até apareceu aqui, ó, limite rígido acionado, tá? Sensorzinho de fim de curso salvou a máquina para não bater. Isso tudo porque eu não tinha área suficiente aqui para fazer essa movimentação para baixo, tá? E a máquina, o sensor parou a máquina, beleza? Quem não tem o sensor de fim de curso, gente, não usa o botão de casa aqui do home, tá? Porque se a sua máquina não tem o sensor, você vai clicar para ela buscar os sensores e ela não vai encontrar, vai dar erro, tá? Ou nem vai sair do lugar, dependendo de como tiver as suas configurações aí, beleza? Então eu vou apertar na minha casa aqui para ela voltar para o meu ponto zero. Se você não tiver o sensor de fim de curso, você leva com a mão lá a máquina para lá e pronto. Certo? Ali, ele encontrou o ponto zero e parou. Tá tudo ok aqui no nosso console. E então é isso, galera. Do jeito que o módulo tá ali, ó, colado no canto inferior esquerdo, se eu tentar fazer esse retângulo dessa forma, com a origem de trabalho aqui no centro, não vai dar certo. Por quê? Porque eu preciso ter área. Eu vou precisar de área do jeito que está ali configurado, eu vou precisar de área para baixo e para a esquerda. E eu não tenho, tá? Para a direita eu até tenho e para cima eu tenho, mas para baixo e para a esquerda eu não tenho. Então, para mim usar aquela configuração de origem no centro, eu tenho que ter espaço para a máquina fazer o movimento para os quatro lados, certo? Vou dar um play aqui da forma que está aqui para a gente ver o que vai acontecer. Ó, ela pulou para cá, certo? E começou a fazer o nosso retângulo ali. Quando ela terminar, ela vai dar aquele pulo para o centro novamente, certo? Eu não gosto dessa forma de trabalhar, já vi gente trabalhando também, mas principalmente em rolo giratório, dá aquela chicoteada durante o quadro ou no final do trabalho, às vezes você quer dar mais um passo e não consegue por essa questão aqui, tá? De estar configurado dessa forma. Beleza? Então isso aqui eu espero que tenha ficado claro, tá? Para o pessoal não se bater mais, não bater a máquina também, né? Porque muitas vezes a pessoa vai, xinga a máquina, xinga o programa, fala que é defeito, que é bug, mas não é. É questão de configuração e de atenção aí no que está fazendo. Até o coitado do chinês lá é xingado e não tem nada a ver com a história. Beleza? Então é isso. Posição atual. Espero que tenha ficado bem claro, tá? Se eu colocar aqui, ó, canto superior esquerdo, o módulo ele vai começar da posição que ele está lá, posição atual, tá? E vai fazer o nosso retângulo sem a chicoteada também, sem voltar de uma vez para o meio, beleza? Ó, vou dar um início. Ele começou agora de cima. Tá fazendo esse movimento aqui, ó. E vai estacionar suave aqui de volta, beleza? Eu uso dessa forma aqui, tá? Canto inferior esquerdo, que já dá para ter uma noção de tudo que eu posso fazer daqui para cima, beleza? Estou colocando aqui, lembrando, tá? Estou colocando aqui para vocês terem noção de que em posição atual, independente de onde eu colocar o retângulo aqui, ele vai ser executado a partir de onde o módulo estiver parado fisicamente lá na máquina, beleza? Ó, play.
Certinho, galera? Então, posição atual é isso, tá? Origem do usuário agora. O que é a origem do usuário? Tá? A origem de trabalho eu já expliquei. Agora, o que é a origem de usuário? Como eu crio uma origem de usuário? Para eu criar essa origem de usuário, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha aba Mover, vou clicar aqui em Limpar Origem, tá? Primeiro de tudo, vou clicar em Limpar Origem. Como a minha máquina tem fim de curso, eu vou clicar na casinha para ela identificar o ponto zero dela. Tá? Se a sua não tiver, você não clica, porque vai dar erro e você vai me procurar lá no grupo falando do erro de fim de curso, tá? Do erro de home. Então é isso, ela já identificou o ponto zero e eu vou movimentar ela aqui, ó, nessa aba mover, aqui a distância que eu quero que percorra quando eu clicar nas setinhas, tá? Por exemplo, aqui está 15 centímetros, ó, vou clicar para a direita, ela vai movimentar 15 centímetros para a direita. Vou clicar para cima, ela vai movimentando conforme eu vou clicando a distância que está selecionada aqui e a velocidade também, certo? Então, vou botar ela mais para baixo aqui um pouquinho. Aí. Vamos supor que eu queira botar mais para a direita. Vamos supor que eu queira definir meu ponto zero, minha origem, aqui, onde ela parou. O que eu vou fazer? Clicar aqui, primeiro eu limpo a origem, né? E vou clicar em definir origem. Beleza? Está definida a minha origem, certo? Agora eu vou movimentar a máquina aqui para algum lugar aleatório. Quando eu clicar em ir para a origem, aqui na aba laser, ela vai se movimentar para onde eu criei a minha origem, tá? A gente criou agora. Eu vou clicar aqui, ela vai se movimentar para a minha origem, tá? Então, é dessa forma que você cria uma origem. Detalhe, tá? Em origem do usuário, certo? Eu já criei a minha origem. Aqui, a origem do trabalho já está explicado, tá? Eu gosto de trabalhar da esquerda para cima, da esquerda para a direita, tá? Dessa forma aqui. Porque eu sei se eu vou ter área lá na máquina para fazer para cima, se eu sei se eu vou ter área para fazer para a direita, beleza? Então, atenção aí, se você mudar a origem do trabalho, atenção se você realmente tem esse espaço lá na máquina. Certo? Minha origem está criada. Eu vou movimentar minha máquina para algum lugar aleatório. Esquerda. E vou apertar o play aqui, ó, na aba laser, em origem do usuário. Lembrem-se que a gente definiu a origem nossa, tá? Manualmente aqui. A gente definiu a nossa origem. Então, quando eu clicar no play, o que vai acontecer? A máquina ela vai dar um salto lá para onde a gente criou a nossa origem, e aí sim ela vai iniciar o nosso retângulo. Vou apertar no play aqui. Ó. Deu aquela acelerada lá para a origem. Finalizou e voltou para o meu ponto zero, certo? Como que eu defino o meu ponto final? Meu ponto, se eu quiser que o módulo pare em determinado lugar depois de terminar o trabalho. Aba mover, definir acabamento, posição, tá? Você movimenta a máquina para onde você quiser pelas setas aqui, tá? Pelas setas, para ficar registrada a posição aqui. E aí você clica em definir acabamento, posição. Beleza? Definir acabamento, posição. E a gente volta aqui na aba laser, tá? Origem do usuário, acredito que ficou bem explicado também. Quer dizer que a máquina vai começar a partir do lugar que você criou, você marcou a origem, tá? Então, muita atenção nisso. Porque tem muita gente que coloca
ou já vem configurado como origem do usuário, aí a pessoa dá o play, a máquina sai igual doida procurando a origem, tá? Para aí sim ela começar o trabalho. E se não tiver espaço para ela procurar essa origem que está salva aí por algum motivo, vai bater o carrinho, vai bater a máquina e vai dar problema, beleza? Então, origem do usuário é para isso, para você criar uma origem e independente de onde o módulo estiver, de onde a máquina estiver parada, quando você clicar, ela vai buscar esse ponto de origem para aí sim começar o trabalho, certo? Vamos agora para coordenadas absolutas. Se vocês notarem, quando eu cliquei em coordenadas absolutas, essa parte aqui de origem do trabalho, ela sumiu, tá? Ficou menos nítido aqui, não tem como a gente clicar mais. Por quê? Porque em coordenadas absolutas, tá? A máquina, ela entende a configuração da nossa área de trabalho aqui. O tamanho que tiver a nossa área de trabalho é o que está na cabecinha da máquina lá, que ela pode se movimentar, tá? Ela tem liberdade para se movimentar até o limite estabelecido aqui na área de trabalho, certo? Então, se eu clicar aqui em editar configurações do dispositivo, eu consigo mudar as dimensões da minha grade de trabalho aqui no Lightburn, tá? No meu caso aqui está 90 centímetros por 85 de altura, certo? Você põe aí do tamanho que for a sua área de trabalho. Vai dar um OK. E é isso, galera. Em coordenadas absolutas, por exemplo, notem que o meu ponto, meu módulo aqui, ó, aqui no programa, ele está parado exatamente no canto inferior esquerdo, em coordenadas absolutas. Por quê? Porque eu posso posicionar o que eu quiser aqui dentro da minha grade de trabalho, tá? O que tiver fora, ó, eu vou fazer uma coisa fora aqui. O que tiver fora, a máquina vai ignorar. Isso em coordenadas absolutas, tá? Se tiver em posição atual, ó, posição atual, botão direito, visualização, ela vai levar em consideração o que está fora da área de trabalho, tá? Então, resultado, a máquina vai correr aqui, vai passar do limite que ela pode e vai bater, tá? Não vai alcançar esse círculo que está fora, beleza? Então, em posição atual, é importante que esteja tudo dentro da área de trabalho ou conforme o tamanho da peça que você for gravar, beleza? Se eu colocar agora aqui em coordenadas absolutas, ó, e botão direito visualização, notem que ela já não considerou o círculo que está para fora, tá? Então, em coordenadas absolutas, ela desconsidera o que está fora da sua grade de trabalho, beleza? Então, eu vou mandar ela fazer isso aqui, ó, botão direito, tá? Botão direito, visualização em coordenadas absolutas, só está aparecendo aqui o que está dentro da grade de trabalho, tá? Que é o que de fato vai ser feito. Então, eu vou dar um OK e vou apertar o play aqui para a gente ver o que é que vai acontecer. Certo? Pode notar aí que ela saltou daqui para fazer essa forma. Finalizou, ela saltou para fazer o círculo. E voltou para o nosso ponto zero aqui, sem considerar esse círculo que está para o lado de fora da grade de trabalho. Beleza, galera? Então, espero que tenha ficado bem explicado. Quem tiver dúvida, entra lá no Telegram, deixa o like aí, comenta o vídeo, compartilha e muito obrigado.